A gente está aqui no 8º episódio do Chronic Pod e dessa vez eu tô com uma convidada que eu admiro muito e que eu tenho um carinho muito grande, que é a Viviane. Ela foi minha professora de anátomo na faculdade de psicologia, ela também é psicóloga. E nos últimos tempos ela teve um diagnóstico de câncer e ela vai compartilhar um pouco dessa história com a gente. Então, Vivi, seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu tenho um carinho muito grande por você, uma admiração muito grande. Ele é recíproco. Queria eu ter um conhecimento de anátomo igual você tem. Bobagem. Conta pra mim, Vivi, Ah, como que foi o diagnóstico? Foi câncer de quê? Fala um pouco tá. sobre isso. Eu descobri nesse ano um câncer de mama, mama esquerda, comprometimento de mama esquerda. E a descoberta de um câncer foi um choque, mas ao mesmo tempo não foi. Para contextualizar como é que eu cheguei nesse diagnóstico. Em 2022, eu fiz todos os meus exames e eu sempre fazia os meus exames, fazia mamografia, fazia ultrassom, tudo que precisava. 2023, eu me negligenciei. Mas, final de 2023, eu observei no meu sutiã uma manchinha marronzinha. E eu tinha achado que eu tinha machucado o peito passando unha, alguma coisa assim, e deixei isso pra lá. Ah, bobagem. Quando foi em janeiro de 2024, eu acordei e estava com um pijama e eu vi uma mancha marrom nesse pijama. E eu achei que eu tivesse derrubado café, porque essa pessoa sou eu que derruba café na roupa. E passou. Uns 15 dias depois, uma outra manchinha. E eu achei que era chocolate. Eu falei, nossa, derrubei chocolate na roupa. Passaram-se mais uns 15 a 20 dias, uma outra manchinha. Só que essa manchinha não batia mais com as outras. Essa já era avermelhada e eu tinha acabado de acordar. Não tinha tomado café, não tinha comido chocolate. Vi a mancha de sangue. Primeira coisa que veio no meu pensamento: estou com câncer. O que você acha que você estava com câncer porque apareceu uma mancha? Porque do peito não sai sangue. E aí, por ser da primeira formação biomédica e saber como é que as coisas se dão, foi o meu primeiro pensamento. Falei, nossa, eu acho que é câncer. Liguei para o meu mastologista, consegui uma consulta para dali 3 dias. Cheguei no consultório dele e falei assim, eu acho que eu tô com câncer. Ele, você tá exagerando, imagina, vamos fazer os exames, tá? Não tem nada disso. Fez exame do toque, né? Examinou tudo. Ele falava assim, que era tipo mama ingênua. Tipo, não consigo identificar nada, nem mama, nem linfonodo. Mas aquilo estava na minha cabeça. Eu falei, olha, vamos fazer os exames, porque eu acho que não pode não ser nada. Pode ser, mas pode não ser. Ivana, fui fazendo os exames, isso foi fim de fevereiro. Os exames, o último exame ficou pronto em abril, dia 8 de abril de 2024. Então, eu passei um mês e alguns dias na expectativa desse diagnóstico, mas os exames de imagem mostravam que havia algo suspeito. Eles nunca falam que é, né? Que havia algo suspeito e que esse suspeito poderia ser câncer, sim. A questão é, qual que é o estágio desse câncer? Porque em 2022 eu estava tudo lindo, os exames todos maravilhosos, um ano depois eu já não estava com os exames tão maravilhosos assim. E aí veio o diagnóstico de carcinoma ductal invasivo, e aí era um câncer atípico, porque ele não fez nódulo. E o meu mastologista, o Dr. Luiz de Paula, lá do Sebron, ele me disse que esse tipo de câncer não é um câncer comum. Esse que eu tinha, daqui a pouco eu explico por que eu tinha, né? Não é um câncer comum. Por quê? Ele usou de uma metáfora, que era para eu imaginar uma árvore, os galhos dessa árvore, e o tumor, ele na realidade parecia é, é, com uma teia de aranha. Então você imagina que os meus dedos são os ductos mamários, de onde vai sair esse leite, e o câncer ele está como uma teia de aranha entre esses ductos. Então ele nunca, e eu nunca ia perceber o exame de toque, porque não tinha nódulo. Estava dentro do consultório dele, quando sai o resultado da biópsia, ele pegou o resultado, abriu o resultado na minha frente, estávamos eu e meu marido, e ele virou e falou, olha, realmente está aqui carcinoma ductal invasivo. Nessa hora veio um choque, mas um choque que é diferente do que eu escutava as pessoas falando a respeito de câncer. Era um choque
o que eu fiz da minha vida até agora para eu ter chegado neste lugar. Por quê que eu deixei chegar neste lugar? Por que que eu me negligenciei para deixar chegar nesse lugar? Porque o câncer ele foi rápido no desenvolvimento dele. Ele estava em estágio que eles diziam que era T3, estágio 3 para 4. Ele só não seria 4 porque eu não tinha algum comprometimento de pele, mas que ele seria tipo um câncer 4. Mas ao mesmo tempo, Ivana, assim, a descoberta de um câncer trouxe para mim reflexões, muitas. E a principal delas, tirar da minha vida aquilo que não faz sentido. Isso que eu entendi, que foi o câncer, a descoberta do câncer de mama para mim. De eu olhar para minha história, de eu olhar para mim, o que eu estou fazendo com a minha vida? Eu estou com 52 anos, trabalhando demais. Eu estava lecionando de manhã, atendendo consultório à tarde, lecionando à noite. E acordava 5 horas da manhã, ia dormir 11h30, meia-noite, repetia o processo de segunda a sexta, às vezes sábado de manhã. Negligência total de mim em todos os aspectos. Então hoje eu olho para trás e para esse diagnóstico, eu vejo que esse câncer ele veio trazer para mim o entendimento de que eu tenho de deixar na minha vida aquilo que tem sentido. Aquilo que não faz sentido, sai da minha vida. E aí, você descobriu o diagnóstico, você demorou a processar isso, né, possivelmente, de que você tem que tirar o que não tem sentido. Como foi o enfrentamento? Tá, na realidade, sendo muito sincera, eu não tinha tempo para processar. Por quê? Porque as coisas elas acontecem a princípio lentamente, mas depois elas são muito rápidas. Então, desde a suspeita, né, a mancha de sangue que apareceu na roupa, até o resultado da biópsia, que foi fim de fevereiro, o resultado da biópsia, começo de abril. Em 20 dias eu comecei a químio. Então, dia 25 de abril eu estava fazendo a primeira químio. Então, nesse período, eu tinha que fazer o reprocessamento na velocidade da luz. Eu não podia... depois eu vou pensar. Não. O que eu tenho que fazer? Agora é isso. E esse processo, quantas químios? Vamos descobrir o que vai ser bom para você. Então, eu passei por 16 sessões de químio. 2 tipos, a gente chama de químio branca e químio vermelha, que são medicações distintas. Na primeira fase foram 12 sessões e eu fazia sessões semanais. Então, toda quinta-feira eu estava lá no Sebron para fazer a minha químio, toda quinta. Eu fiz isso 12 semanas. E aí, mudei de fase, fui porque a gente chama de químio vermelha, porque é a cor do medicamento. E aí, passaram-se a ser a cada 21 dias. Essa mudança era todo dia. Todo dia eu tinha um enfrentamento. Primeira questão, como eu tive mais ou menos uns 20 dias entre o laudo e o começo da químio, eu me preparei para lidar com a perda do cabelo, porque eu sabia que ia cair. Me fizeram uma proposta. Existe uma touca que os médicos colocam, uma touca gelada, que é para diminuir a probabilidade desse cabelo cair. E aí o que o médico disse, olha, raríssimas são as pessoas que não perdem o cabelo. Vamos dizer que apenas 20% não perdem o cabelo, 80% vão perder esse cabelo. Aí eu me preparei, cortei o meu cabelo era imenso, né? Cortei esse cabelo, fiz uma peruca e cortei o cabelo curtinho. E aí, as 2 primeiras químios, eu tava com o cabelo curtinho. Quando eu fui para a terceira químio, aí o cabelo começou a cair. Eu olhei bem para minha cara, falei assim, vou do jeito fácil ou eu vou do jeito difícil? Porque o jeito difícil era ficar vendo aquele monte de cabelo caindo. Um dia você passa a mão, dali a pouco você passa a mão. Eu falei, não preciso disso. Meu marido foi lá, comprou uma máquina. Temos um vídeo engraçadíssimo dele raspando o meu cabelo. E ele falou assim, então vamos rapar, vamos. E raspei o cabelo. E aquilo é chocante, porque eu tinha cabelo comprido a vida inteira. Desde os meus, 15 anos de idade, eu com 52 anos de idade, de cabelo comprido, foi um choque olhar para aquilo, mas era o que eu tinha. E depois, o que foi difícil? Lidar com os efeitos colaterais. Tive muitos efeitos colaterais, muitos, na primeira fase. Eu cataloguei 20.
efeitos colaterais. Desde reação alérgica à quimioterapia, de queda de sobrancelha, queda de cílios, ganho de peso, neuropatia periférica, diabetes. Isso a quimio trouxe, eu não tinha nada disso na minha vida. E aí vamos para a fase 2. Até a fase 1, estava tudo certo da quimio. Fase 2, aquilo é desesperador. Porque aí eu tinha que processar que faltavam apenas 4 sessões, mas que essas 4 sessões eram piores do que as 12 que eu tinha feito. Os efeitos colaterais muito piores, dá uma depressão, dá uma tristeza. O corpo, ele não responde. É uma fadiga constante. Eu imagino que você deva saber o que é uma fadiga constante. Não é Né? fácil. Fadiga nunca é Né? fácil. Nunca é fácil. Uma fadiga constante dá vontade de abandonar o tratamento. As náuseas, elas são constantes. E eu tive... eu fui abençoada, é essa palavra que eu quero usar mesmo, no meu tratamento. Por quê? Porque eu tive tudo o que eu precisava ter para o tratamento. Eu tive os melhores medicamentos, eu tive o melhor hospital, eu tive os melhores médicos, eu tive a melhor equipe de enfermagem, lindas, as meninas eram maravilhosas. E aquilo para mim amenizava. Mas a hora que você tá com aquela medicação no seu corpo, que você pensa que aquela é a sua cura, mas o que te cura, o que te adoece, o que te deixa mal, é desesperador. Eu já cheguei a ter vontade de falar, não quero mais. De pensar em desistir. Na segunda quimio, eu pensei em desistir. Falei para o meu marido, não vou continuar, porque isso é desumano. E aquilo que está me curando, porque eu não sentia nada com o câncer. Eu sei que tem pessoas que passam mal com a doença em estágios avançados. Eu tinha uma micrometástase no linfonodo, mas era uma coisa muito discreta, que diminuiu com a químio, né? Não tinha metástase esparramado pelo corpo. Então, assim, por mais que aquele câncer fosse raro, né? De não ser raro, porque não é raridade, porque ele não é comum, né? Não é todo mundo que tem esse tipo de câncer. Era uma coisa desesperadora. De falar, não quero brincar disso mais não. Quero parar por aqui. E dava desespero, dava vontade até mesmo de falar assim, Deus, me leva. Podemos parar por aqui, tá tudo certo para mim, eu não tenho medo de morrer. Não tenho problema com isso, com morte. Mas eu cheguei a falar, olha Deus, não vou mais não. Por causa dos efeitos Por colaterais. causa dos efeitos colaterais. Aí, ficava mal 15 dias. Eu tinha um intervalo nessa segunda fase de 21 dias. Eu ficava mal 15 dias. A última semana eu estava um pouquinho melhor. Aí a depressão muda. Aí você não está em depressão. Aí você vem com a próxima químio, você entra numa depressão mesmo. Como se você tivesse aquela depressão clássica que a gente vê de livro. Aí você fica péssima de novo. Você vem à vontade de que acaba com tudo porque eu não estou dando conta disso. Passaram-se os 15 dias, você melhora um pouquinho, aí você volta para um bom estado de humor, vontade de produzir. E eu sou essa pessoa que gosta de produzir, e mesmo durante esse processo, que vinha o enfrentamento, né? Eu preciso enfrentar. Eu preciso sair desse lugar. Eu nunca fui uma pessoa vitimista. Não gosto desse lugar, esse lugar não me pertence. Mas aquilo era difícil. Acabou. Eu sabia que eu tinha 16 ciclos para fazer. Próximo ciclo, vamos fazer a preparação para a cirurgia. Outro enfrentamento. O médico me disse que, de acordo com os exames pré-cirurgia, a minha resposta à químio tinha sido muito baixa. Que eu tinha respondido ali na casa de 20, 25%. E que eu ainda tinha, né, pelos exames, pelo resultado dos exames de imagem, está escrito lá, que eu ainda tinha o câncer. E aí vem uma outra questão, eu vou ter que tirar as mamas. Então, eu vou passar por um processo de mutilação. Problema meu, eu que lide com isso, porque eu não tenho mais o que fazer. E o câncer que eu desenvolvi, ele não era de base genética, ele era de base hormonal. Então, os tratamentos que eu fiz para engravidar no passado, os anticoncepcionais que eu usei no passado, me trouxeram até esse lugar aqui hoje, de desenvolver um câncer de base hormonal. E aí o médico me dizia assim,
que durante a cirurgia, e eu ia fazer a mastectomia bilateral, direito não estava comprometido, mas era preventivo, por ser hormonal, se eu deixasse essa mama, havia o risco de eu desenvolver um câncer no futuro, e a esquerda tinha que tirar. E vem a questão da retirada do mamilo. O que mais chocou é ouvir que você vai ter que tirar o mamilo. E aí fui no cirurgião plástico e eles me mostravam fotos, né? E eu não queria tirar o mamilo. E eles me mostravam fotos de risco de necrose, de coisas assim. Meu Deus, você olha para aquelas imagens, você fala, gente, eu tô passando por um câncer, vou passar por uma mutilação. E eu escutava das pessoas, é só um peito. Para você. Para mim, eu tenho toda uma imagem de 50 anos de vida, de 52 anos de vida, de uma mulher com mama. Eu tenho 2 peitos. Não é você, sou eu. E aí, agora, se vê, de repente, nesse lugar que você não vai ter mais mama. Oi, como é que você lida com isso? E aí, lidando. Eu não tenho escolha. E aí, fui para a cirurgia. No procedimento cirúrgico, o médico, ele me falou uma coisa: só retirarei o seu mamilo se ele estiver comprometido. Se ele não estiver comprometido, você sairá daqui com o expansor. Eles falam que é um balão que coloca, né? Você põe soro dentro dele e ele vai expandindo, porque eu teria que passar pela rádio, então prótese de silicone eu não poderia colocar, tinha que ir direto para o expansor. E aí, dentro da cirurgia, eles fazem a biópsia. Então, fez a biópsia do linfonodo e fez a biópsia do mamilo. E deu tudo negativo. E aí, ele tinha me dito que se desse negativo, ele ia manter o mamilo, os 2. E eu só descobri quando eu acordei da cirurgia. Você acorda, e aí? Porque tá toda enfaixada, né? E aí, eu tô ou não tô? Como é que tá? Como é que é isso agora? Como é que eu vou olhar no espelho? Que imagem é essa que eu vou reconhecer? Porque eu ia tendo de me reconhecer todo santo dia. Todo dia que eu olhava no espelho era uma nova pessoa que eu via. Porque eu ia para químio, cara de queijo Minas, daquele tamanho, inchada, sem sobrancelha, sem cílio, careca. Mas eu botava o brincão, eu passava meu batom vermelho, e eu vou de batom vermelho, e eu punha meu lenço, e vou produzida. Vou porque aquilo me fazia olhar para mim. Vamos. Você vai dar conta. Tá bom. Sai da cirurgia à espera do resultado da biópsia intracirúrgica. Porque aí isso ia determinar o que ia ser o meu futuro. A hora que saiu o resultado da biópsia, o meu médico me liga no telefone. E ele, com a voz chorosa, ele fala assim: Vivi, eu estou muito emocionado. Porque aconteceu algo raro com você. E o que foi? E ele falou assim, a sua biópsia deu tudo negativo. Você está curada. Você não tem câncer. Eu falei, como assim? Tá tudo negativo. Eu falei assim, mas e os 20% lá de que o exame mostrava que eu só tinha tido uma resposta de 20%? Milagre. Milagre. Eu não sei o que te dizer. E ele tem quase 40 anos de onco. E ele falou assim, há anos eu não vejo no meu consultório algo semelhante ao que está acontecendo com você. E aí eu lido agora com a notícia de que eu não tenho mais o câncer. Eu não posso dizer que estou curada porque não é assim o protocolo. Então agora eu estou em remissão. E aí a decisão, faz ou não faz rádio? Vamos fazer. Mas se eu estou curada, preventivo, para a gente garantir que não está ficando nenhuma célula para trás. E agora lidar com os efeitos da rádio. O que pode acontecer no futuro? Queimadura, mudança da textura da pele, a pele enrijece, essa pele fica cheia de bolha, dá dermatite, dá um monte de coisa. E como que é viver com essa imprevisibilidade de não saber o que vai acontecer amanhã com o seu corpo e como que ele vai acordar amanhã? Hoje, normal. Normal. Por quê? Porque lá atrás eu era a mulher do controle. Então, se alguma coisa saísse do meu controle, me dava uma irritabilidade, não que eu me estressasse e minha vida acabasse, não era isso. Mas como eu tinha muito horário e a vida inteira lá na faculdade é com horário, então eu tinha um controle de que aquele horário vai estar acontecendo tal coisa.
Hoje, tem controle sobre nada. Bem-vinda. Não tem controle sobre nada. É isso. E vamos vivendo um dia de cada vez. Teve uma coisa, gente, assim, pra esclarecer, É. é a primeira vez que eu tô vendo a Vivi, desde que ela teve o diagnóstico de câncer, eu tô morando em outra cidade e tudo mais, então, assim, eu acompanhei de longe, né? Mas a gente se falava. Sim, mas teve uma coisa que eu vi que eu achei muito bonita e assim, muito forte, que foi o apoio do seu marido. Muito, muito. Parceiraço, parceiraço, parceiraço. Porque é muito comum você ver mulheres sendo abandonadas pelo marido. Sim. É muito Parceiraço. raro você ver maridos acompanhando mulheres no processo de um enfrentamento de um câncer. Maravilhoso isso. Ivana, eu estou com meu marido há quase 30 anos, né? Então, éramos meninos quando nós começamos a namorar. Então, namoro, noivado, casamento, ano que vem a gente completa 30 anos juntos, né? Então, assim, sempre fomos muito parceiros, muito. Quando eu recebi o diagnóstico, ele estava comigo dentro do consultório. Ele participou acho que ele só deixou de participar de 2 consultas. E ele só deixou de participar de 2 químios, por causa do trabalho dele. E aí eu tive a companhia da minha irmã, parceiraça, né? De uma amiga que tinha vindo, ela mora hoje no Canadá e ela estava aqui, ela foi me acompanhar. Tive muito apoio da minha família, da minha mãe, da minha irmã, dos meus sogros e do meu marido e dos amigos. Gente demais, apoio demais. Mas lá dentro, no dia que o médico abriu o resultado da biópsia e falou, você está com câncer, eu chorei. Não foi um choro desesperador, mas foi um choro de consciência do que eu estava vivendo naquele momento. Ele ficou abatido, óbvio, mas ele me disse uma coisa, que a forma como eu estava enfrentando a doença, como eu estava enfrentando o câncer, o fortalecia. Porque se eu estivesse mal, se eu tivesse me entregado àquela situação, talvez fosse mais difícil para ele. E tudo. Ele chegava a falar assim, até me emociona isso, porque ele chegava e falava assim, como não emocionar, né? Ele falava assim, eu queria tirar de você, queria que fosse em mim. Eu falei, você tá doido? Como que você quer levar isso pra você? A gente não deseja um câncer pra gente. Quem que acorda e fala assim, ai, que vontade de ter um câncer hoje. Ninguém acorda falando isso. E aí, o tempo inteiro, ele teve apoio no trabalho dele, sabe? Os chefes dele o apoiaram muito. O chefe dele, a esposa passou por um câncer, então o chefe dele chegou para ele e falou assim, chama Gustavo, né? Meu marido falou assim, olha, Gustavo, eu sei o que você está passando com a Viviane, e o que você precisar da gente aqui no trabalho, você pode contar com a gente. E ele teve a condição de me acompanhar em 14, das 16, ele teve condição de me acompanhar nas 14 químios, o tempo inteiro. Na cirurgia, o tempo inteiro na cirurgia, no pós-cirúrgico, o tempo inteiro no pós-cirúrgico, e ele não está me acompanhando nas rádios porque não precisa. E na rádio dura 15 minutos, você vai, faz a rádio, tá tudo certo. Mas parceiraço, parceiraço. Nos meus momentos de tristeza, quando eu tinha vontade de falar assim, ai, para tudo, para o mundo que eu quero descer, hoje eu quero sair daqui, eu não quero continuar. Ele estava lá do meu lado. Quando eu perdi o paladar, não sentia gosto de nada. A boca dormente, ele escolhia aquilo que era o melhor para mim. O que você dá conta de comer? Nossa, tá difícil. E eu sou maravilhosa para pedir um iFood. Menina, eu peço iFood como ninguém. Você sabe fazer? Sei. Peço. E o que você quer comer? Quero tal coisa. Porque eu não dava conta de levantar da cama. Eu levantava. E raro. Parceiro. De chorar junto, de se alegrar junto, de fazer planos juntos, de me animar, de não me deixar entrar numa tristeza profunda, não. Lembra lá dos seus sonhos, lembra lá do que você quer para sua vida, lembra lá que você quer a psicologia, que é o que você ama, que você lembra lá do seu consultório, lembra lá dos seus pacientes. É isso que ele sempre falava para mim. Lembra dos seus alunos, ele falava. É isso, parceiraço.
Isso é parceiraço. exceção, Vivi. Né? E foi uma das coisas que me chamou muita atenção Né? na história que eu via de longe, né? Aham. E que eu fiquei muito curiosa para saber. Nossa, assim, é Ele admirável. quis cortar meu cabelo. Ele que quis. E Ele. como que foi ele cortando seu cabelo? Hilário, que cena hilária. Quando o cabelo começou a cair da terceira químio e tava fazendo assim, eu aprontei uma que é ridículo. Gente, não façam isso. Não tá certo. Ninguém me falou que eu não devia lavar o cabelo. Aquele cabelo, a químio, ela vai deixando o cabelo duro, 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 que é uma coisa esquisita. O cabelo, ele ia ficando assim. Aí eu fui lavar o cabelo. Então, passei o shampoo. No que eu passei o shampoo, só ia saindo cabelo. Saindo cabelo, e eu falei assim, agora, eu não consigo tirar o excesso de cabelo das mãos, não consigo tirar o excesso de shampoo daqui, porque cada vez que eu ponho a mão na cabeça, é mais cabelo caindo. Me deu um desespero. Eu saí do banho, virei pra ele e falei assim, vamos rapar o cabelo agora. Ele, agora, agora. E ele só tinha uma máquina para fazer a barba dele. Ele, ai, mas eu só tenho o da barba. Vamos esse mesmo. Aí ele passou, não deu certo, não cortou o cabelo. Eu falei, ó, eu tenho uma tesoura, vai lá e busca a tesoura. Ele foi lá, ele pegava aqui e ele ia tentando cortar. Não dava certo. Ele, quer saber? Vou sair, vou comprar uma máquina. Lá foi ele. Essa história, de momento que que ele passou a primeira maquininha, até eu conseguir cortar, fazer, ficar careca, deve ter durado mais ou menos umas 3 horas. E a gente rindo e gravando aquilo e rindo. E aí ele virou para mim e falou assim, eu não queria que você fosse num salão, eu queria poder cortar o seu cabelo. Eu falei assim, então vamos cortar esse cabelo agora. E eu fui filmando e fui falando do que estava acontecendo e a gente rindo. E foi muito engraçado isso. E aí depois fizemos a foto nós dois carequinhas, porque ele é carequinha. Fizemos a foto nós dois carequinhas. E aí, todas as vezes que a gente estava no sofá, ele ficava passando a mão, né, na careca. E ele falava assim, e agora, quando o cabelo crescer, como é que vai ser? Eu falei, uai, você vai passar a mão no cabelo quando ele crescer. Não, mas tá bom, carequinha, nós estamos fazendo parzinho. Então tá, estamos parzinho. E de boa, parceiraço, parceiraço, tudo que precisasse. Ali o tempo inteiro. Que bom. Você merece, Vivi. Ai. Você merece muito. E como foi ouvir a primeiro momento, assim, que a químio não estava fazendo efeito? Ai, eu fiquei brava. Eu fiquei muito irritada, porque tinha sido muito sacrifício para todo mundo, né? Passar por aquilo, mas muito sacrifício para mim. E eu falei assim com Deus, conversando, que eu acredito em Deus, eu conversando com ele, falei, é sério mesmo? Porque eu tenho uma linha direta com ele, sabe? É como se a gente estivesse batendo papo, ele tá aqui do meu lado, e fala, pô, cara, como você tá deixando um negócio desse acontecer? E eu falei pra ele, nossa, Deus, é sério mesmo que eu vou ter que passar por isso? E aí me deu uma tristeza, me deu uma raiva de eu ter que passar por aquilo. Eu falei, nossa, tanto sacrifício. Aí depois eu volto, eu me centro de novo, tá bom. Então, é isso que eu tenho pra hoje? Então, vamos enfrentar. É isso que eu tenho pra hoje. E aí, o mais difícil, eu levei isso pra terapia. O mais difícil foi ouvir que eu estava curada. Não, que eu estava doente. Por quê? É como se não fosse real. Porque o corpo, ele tá esperando sempre a próxima químio. E aí, quando eu fiz a 16ª, foi dia 1º de outubro, eu fiz a 16ª. Teoricamente, dali 21 dias, eu faria outra. E o corpo, ele vem mal, fica mal 14, 15 dias, você dá uma melhoradinha para você ir pro próximo. Eu tava na expectativa da próxima. Eu demorei a processar. Aí eu comentei isso com uma prima. Ela falou assim, ué, mas que história é essa? Que tá difícil escutar que tá curada? Tô entendendo. Eu falei, terapia. Levar pra terapia, porque qual que é a dificuldade de escutar que eu tô curada? Levei pra terapia, no dia seguinte, tô curada, eu conseguia contar pras pessoas que eu estava curada. Só que, óbvio, eu não posso dizer, porque eu sei que o protocolo eu ainda tenho 5 anos de tratamento pela frente. Então, só depois de 5 anos é que eu posso dizer, pelo protocolo, que eu estou curada. Mas, como a biópsia deu negativo em tudo. Você se acostuma tanto com a imprevisibilidade do adoecer, né? De não saber como que você vai acordar, de como que vai ser.
que na hora que falam pra você que aquilo É, acabou, é. você não acredita. Não, eu demorei para processar. Eu demorei. A hora que o médico me ligou, e por incrível que pareça, eu não chorei com o resultado positivo. Eu chorei com o resultado negativo, estou com câncer, mas não chorei com o resultado positivo. Para mim, assim, não, isso deve ter dado algum engano, porque eu tô há tantos meses, eu já tô aqui há 6 meses fazendo um tratamento quimioterápico, como assim? O médico disse que estava lá, ó, 20% de resposta, e agora a história melhora, né? Foi difícil. Mas depois a ficha caiu, falei, tô curada. E como que tá sendo a rádio? Super tranquilo. Ontem eu fiz a minha primeira, serão 15 sessões, são diárias, né? Ela dura 15 minutos. É, não tive nada ontem, não tive nada hoje, faço todos os dias de manhã bem cedinho. Mas eu já fui prevenida do que pode acontecer. E que geralmente os efeitos eles vão aparecer ali por volta da 10ª. Sou uma pessoa muito positiva e eu me vejo no lugar, eu me projetava no lugar. E eu me projeto que tá tudo bem. Uhum. Eu não me vejo no olhar negativo, eu não sou do copo meio vazio. Para mim, o copo está transbordando. Ele não é poliana. Uhum. Não, é porque eu escolhi. Uhum. Eu não vou focar no ruim. Ruim eu tenho em todo lugar. Ao meu redor tá tudo ruim. Você é bonitinha demais. Mas não tá? Você é muito bonitinha. Tá tudo ruim. E me fala o que você tem pra dizer, né? Para essas pessoas, para essas mulheres que estão entrando num processo de descoberta do diagnóstico de câncer de mama. O que você tem pra dizer pra essas pessoas? Tá. Difícil, né? Porque assim, eu posso falar de mim, de como foi pra mim. Por quê? Porque cada uma é de um jeito. Uhum. Então, desde que eu descobri o câncer, é chocante falar isso, mas ao meu redor tem 14 pessoas com câncer. 14. E dessas 14 pessoas, muitas mulheres com câncer de mama. Muitas. Em fases muito diferentes da vida. E com medicações diferentes. E com vivências diferentes. Eu sempre tive um olhar positivo para a vida, mesmo diante da tragédia. Tá ruim? Tem chance de piorar? Tem. Mas se piorar vai ficar pior. Então vamos tentar melhorar. E aí, eu não consigo, Ivana, mesmo falar, porque cada um sente de uma forma. Talvez eu pudesse dizer, não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo para mim e para aquela pessoa. Mas o que eu vejo, assim, que eu posso contar da minha experiência para essa pessoa? Para mim, aconteceu assim. Desta forma que eu estou conduzindo, tem sido um processo mais leve, porque eu escolhi. Então, talvez o que eu possa dizer é não leve pesado. Tente levar o mais leve possível que você conseguir. É fácil? Todo dia. É uma raiva diferente, é uma dor diferente. Eu sentia dor no corpo inteiro. Preconceito. Impressionante como as pessoas mudam com a gente quando a gente está passando pelo câncer. Eu passei 2 momentos, de usar lenço e de ficar careca. Quando eu estava com lenço, eu era acolhida. O olhar das pessoas para comigo era um olhar de cuidado. Quando eu estava careca, era um olhar de estranhamento. A pessoa me olhava, desviava o olhar, tipo assim, é câncer. Câncer a gente não fala sobre câncer. Eu desvio o olhar. E aí, eu estava de lenço super bem tratada. Eu estava carequinha, as pessoas ficavam sem saber como reagir. Mas, ao mesmo tempo, eu olhava para aquela situação e eu achava graça daquela situação, porque eu ainda tenho internamente a minha imagem pronta. Quando eu olho para o espelho é que eu vejo que eu não tô cabeluda, que eu tô sem cílio, que eu tô sem sobrancelha. Mas caso contrário, eu tô, né? Tentar levar leve. É o fim do mundo? Não. É fácil? Em hipótese alguma. É desesperador? Sim. Mas é possível? Sim. E eu tenho essa escolha de fazer isso possível.
Tem uma amiga minha que ela descobriu o câncer alguns meses depois. E ela ficou muito chocada quando ela descobriu o câncer dela, porque ela é bem jovem, dois filhos, marido, uma carreira em ascensão. E ela me mandou uma mensagem no particular, que uma postagem que eu tinha feito no Instagram, nos stories, marcou antes de ela ter o diagnóstico. Olha isso, antes dela saber que ela estava com câncer, que foi justamente que eu escrevi, que eu tinha escolhido levar de forma leve. E aí ela me escreve, passado uns 15 a 20 dias, ela descobre o câncer dela e ela fala assim, Vivi, me manda mensagem, eu vou fazer a mesma coisa que você está fazendo, eu vou fazer isso aqui de forma leve. É isso. Você já impactando o enfrentamento de outras pessoas, sem elas nem saberem, Sem né? elas nem saberem. Isso é muito bonito, Vivi. Vivi, eu quero te agradecer. Obrigada. Foi uma honra te receber, é uma honra ter você por perto e você é uma inspiração para mim, sempre gente. foi. Sou muito grata. E tem mais algum recado que você queira deixar? Eu quero dizer que é um privilégio para mim estar aqui, acompanhando a tua história e vendo o quanto lá atrás, né, que a gente estava na faculdade conversando e ver aonde você chegou hoje, levantando essa bandeira das doenças crônicas, né, de mostrar para as pessoas que a gente precisa de políticas públicas para isso, o quanto você tem crescido nisso, me deixa muito orgulhosa de ver essa mulher, que é você, que vem lutando para que as pessoas tenham um diagnóstico, para que essas pessoas tenham tratamento. Olhando para o câncer, que eu entendo que a gente não pode negligenciar essa doença, que a gente não pode se negligenciar, que a gente não pode deixar passar um ano sequer para fazer um exame. E eu me negligenciei por um ano. Se você olha uma trajetória de anos fazendo exame, todo ano fazendo exame, bastou um. De olhar para o trabalho, para aquilo que eu estava enfrentando, porque eu estava trabalhando demais. Depois eu vou, estava tudo bom, o último exame deu tudo certo. O que eu quero dizer, não desistam. Se estão passando pelo tratamento, ele passa. Ele passa. É isso. Obrigada, Vivi. Eu que agradeço, que honra. Para você que está acompanhando o Chronic Pod, eu quero te agradecer mais uma vez. Acompanhe o nosso canal, compartilhe o conteúdo e clica aí no sininho para acompanhar as atualizações.